Alice no País do Quantum, a física quântica ao alcance de todos, de Robert Gilmore. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Capítulo 10. Final. A Feira Fantástica da Física Experimental. A escuridão em volta de Alice lentamente se desfez. As sombras desimpediram seus olhos, que imediatamente foram invadidos por um caos de luzes e cores brilhantes. Ao mesmo tempo, seus ouvidos foram tomados por uma agressiva confusão de sons. Olhando à sua volta, Alice percebeu que estava no meio de uma multidão de pessoas festivas e variadas. Parecia haver todo tipo de gente lá, vestida de todo jeito. Algum deles, ela viu, vestiam aqueles uniformes brancos que os cientistas supostamente usam em seus laboratórios, enquanto outros estavam vestidos com roupas informais ou com ternos sisudos. Ela conseguiu diferenciar trajes típicos de outros países e também de diferentes momentos da história. Havia homens em sobrecasacas elisabetanas com fartas e impressionantes costeletas. Outros usavam túnicas ou robes chineses tradicionais com mangas largas, acompanhados de compridos rabos de cavalo. Um dos presentes era particularmente cabeludo e passeava entre os outros metido em peles de animais. Na mão ele carregava o que parecia ser uma roda tosca, feita de pedra. Em um dos lados da roda, as palavras patente registrada tinham sido cuidadosamente esculpidas. Um homem em especial chamou a atenção de Alice por algum motivo. Ela pressentiu alguma qualidade diferente nele, sem saber exatamente o que poderia ser. Ele tinha um rosto pálido e marcante e estava vestido com calças, coletes e camisa do século XVII. Ele estava andando distraído, comendo, com largas dentadas, uma maçã grande e vermelha. "Onde estou?" ela perguntou a si mesma, falando em voz alta, mas esperando não ser notada no meio da confusão que a rodeava. "Você está na Feira Fantástica da Física Experimental", foi a resposta inesperada. Alice se virou para ver quem tinha respondido e viu que mais uma vez era seu acompanhante, o mecânico quântico, que estava andando silenciosamente a seu lado. Ele apontou para uma caixa que ia de um lado a outro de uma passagem por onde eles tinham acabado de entrar. Nela estava escrito Feira Fantástica da Física Experimental. "Está escrito de um jeito estranho", comentou Alice, sendo essa a coisa que primeiro chamou sua atenção. "E o que esperava? Todos são cientistas aqui. Este é o grande parque da observação experimental. Aqui você encontrará várias demonstrações de fenômenos físicos e shows de resultados experimentais." Alice olhou à sua volta e viu uma maravilhosa variedade de barraquinhas e tendas e uma ou outra construção mais sólida. Todas exibiam pôsteres com cores berrantes que disputavam a atenção da multidão. Ela leu alguns deles. "A caçada do neutrino. Viva as emoções das colisões de partículas. Arranque um quark, ganhe um prêmio Nobel." Havia alguma espécie de tumulto na multidão ali perto. Alice olhou na direção do alarido e viu um homem careca e de barba, enrolado em algo que parecia ser uma imensa toalha de banho. Estava abrindo caminho com os ombros através da multidão, apesar do imenso cartaz que levava em uma mão e do longuíssimo cajado, ou espécie de alavanca que carregava na outra. Alice olhou atentamente para o cartaz. Na parte de cima, tinham sido cobertas de rabiscos as palavras "Sinta a terra se mover." Embaixo dessas palavras rabiscadas, lia-se a mensagem modificada: "Veja-me mover o mundo." "Quem é aquele?" ela perguntou. "E o que ele está planejando fazer?" "Oh, ele é um famoso filósofo grego. É óbvio que está preparando sua velha demonstração movendo o mundo." "É mesmo?" exclamou Alice. "E ele move o mundo sempre?" "Oh, não, nunca conseguiu. Ele não consegue achar um local fixo onde possa se colocar para acionar sua alavanca." Como isso não prometia oferecer muita diversão, Alice olhou em volta procurando algo mais interessante. Sua atenção foi atraída por uma barraquinha próxima que tinha o nome de canhão fotoelétrico.
Era um tipo de pistola estilizada, de onde o jogador dirigia um feixe de luz sobre uma superfície de metal. A luz fazia com que os elétrons fossem emitidos do local de contato. E a ideia, conforme explicou o ocupante da barraquinha, era fazer com que os elétrons andassem um pouquinho até uma espécie de balde onde seriam coletados. Alice achou o jogo bastante fácil, mesmo depois de ouvir que, para tornar as coisas mais interessantes, havia um fraco campo elétrico que dificultava a passagem dos elétrons e os fazia voltar antes que chegassem ao coletor. Afinal, como explicou o dono da barraca, havia um controle que permitiria a Alice aumentar a intensidade do feixe de luz muitas vezes acima de sua potência. Por mais que ela tentasse, porém, viu que não conseguia fazer os elétrons percorrerem essa última parte do trajeto. Alice aumentou cada vez mais a intensidade do feixe de luz. Mais e mais elétrons saíam do canhão, mas todos eram repelidos no último momento pelo campo elétrico. "Mas que pena!" exclamou Alice frustrada. "Receio que era isso que você deveria esperar", disse seu acompanhante com pesar. "Veja, só deram a você o controle sobre a intensidade da luz e não sobre sua cor. Se a luz fosse uma onda clássica, você poderia esperar que, ao aumentar sua intensidade, o distúrbio causado por ela aumentasse também. E isso forneceria mais energia aos elétrons emitidos da superfície do alvo metálico. Na verdade, é a cor ou frequência da luz que determina a energia dos fótons individuais que a compõem. Como ele não lhe deu meios para alterar a frequência, não há como alterar a energia dos fótons ou, nesse caso, dos elétrons que os fótons arrancariam da superfície de metal. Todo o esquema foi montado cuidadosamente para que a energia não fosse suficiente o bastante para vencer o campo elétrico contrário. Quando você aumenta a intensidade da luz, você dirige mais fótons sobre a superfície e eles produzem mais elétrons, mas todos têm a mesma energia e, em todos os casos, ela não é o suficiente para levar os elétrons ao coletor. É impossível ganhar, eu diria." Alice se sentiu enganada por sua experiência nessa barraquinha e procurou à sua volta por algo diferente que a distraísse. Perto dela havia uma pequena tenda com um cartaz que dizia: "Venham, venham, venham. Vejam a maior coleção de quarks em cativeiro." A descrição quântica do mundo não é aquilo que normalmente esperamos. A razão para acreditar nela é que suas previsões são confirmadas por resultados experimentais. É a única teoria que oferece algum tipo de explicação para o comportamento da matéria em escala atômica, e o faz admiravelmente bem. As características centrais do comportamento quântico são a detecção de partículas discretizadas e a observação de interferência. A observação de quanta é exibida no efeito fotoelétrico, a produção de elétrons pela luz incidindo sobre uma superfície de metal. O único resultado de se aumentar a intensidade da luz é o aumento do número de fótons presentes e, consequentemente, do número de elétrons. Cada fóton continua interagindo sozinho. Assim, se a frequência da luz não se alterar, mas apenas na sua intensidade, cada fóton continuará com a mesma energia e as energias de quaisquer elétrons produzidos serão as mesmas independentemente da intensidade da luz. É uma diferença enorme do comportamento que se espera de uma onda clássica, onde uma intensidade maior implicaria em mais energia fornecida. Alice e seu acompanhante entraram na tenda cujo dono estava dizendo a um grupo de pessoas a sorte que elas tinham por poder ver todos os 6 quarks capturados e em exibição para a diversão de todos. Alice olhou para a apresentação, nenhum dos quarks estava lá sozinho, é claro. Estavam todos unidos em pares, cada um irresistivelmente unido ao seu antiquark. Alice se deu conta de que isso era a coisa mais semelhante a uma coleção de quarks isolados que se podia ter. E, afinal de contas, ela pensou, ele disse que os quarks estavam em cativeiro. Alice olhou para os pares de quarks. Eles estavam dispostos em uma plataforma com vários níveis, onde as combinações de quarks mais pesados ficavam nos níveis de energia mais elevados. Alice viu um quark up acenando para ela, com suas sobrancelhas como tinha feito antes. Havia também um quark down,
e um pouco mais acima, um quark estranho de cabelo ruivo e encaracolado. Além desses 3 tipos que ela já tinha conhecido no baile de massacrados, havia mais 2 tipos, colocados ainda mais alto. Um deles projetava um ar cativante e ela viu um brilho luminoso vir de seus dentes, incrivelmente brancos quando ele sorriu. "Aquele ali é um quark charmoso", murmurou o mecânico quântico em seu ouvido. O outro quark novo era ainda mais pesado, tinha sido colocado bem no alto. E Alice o via com menos clareza do que via as outras partículas que já tinha encontrado, mas ela teve a estranha impressão de que ele tinha cabeça de burro. "Aquele outro é um quark bottom", informou seu companheiro. Alice olhou mais para cima na direção do 6º quark. O lugar na plataforma estava lá, mas estava vazio. Não havia sinal algum do 6º quark, que, segundo a informação que ela havia recebido, seria o quark top. Outros membros da plateia também notaram a ausência do 6º quark e começaram a protestar. Tudo bem", disse o moço da tenda, tentando acalmá-los. "Sei que ele está aqui em algum lugar. O quark top é o mais pesado de todos, por isso o melhor lugar para procurá-lo é entre as altas energias. Mas ele tem que estar aqui." Ele pegou uma daquelas redes de caçar borboleta, subiu em uma escada e começou a fazer movimentos aleatórios com a rede perto do teto da tenda. Enquanto isso, a plateia ia ficando cada vez mais impaciente, fazendo comentários poucos graciosos sobre a exibição. Gradualmente, o humor dos espectadores piorava e eles começaram a ir embora para escrever cartas de reclamação a seus periódicos técnicos favoritos. "Vamos", disse o mecânico quântico para Alice. "Isto não é lugar para nós." Do lado de fora, a atenção de Alice foi atraída por outra barraquinha, onde várias pessoas se aglomeravam jogando bolas contra os prêmios que ganhariam se conseguissem derrubá-los de seus pedestais. Parecia bastante com as barraquinhas que ela tinha visto numa feira perto de sua casa, a não ser pelo fato de essa barraquinha ter um tipo de cerca de fios finos uniformemente dispostos entre os competidores e seus alvos. Nota: recentemente a existência do quark top foi confirmada e ele possui de fato uma massa muito grande. O quark top se une aos 2 tipos de quarks conhecidos anteriormente, o quark charmoso e o bottom, e completa o quadro. Hoje em dia acredita-se que haja 6 e apenas 6 tipos de quarks, com um conjunto complementar de 6 leptons. Seriam os quarks, por sua vez, feitos de algo ainda mais elementar? Não há, por enquanto, maneira de saber. Alice olhou por um momento e percebeu que, assim que as bolas eram atiradas, elas ficavam embaçadas, saíam de foco e era impossível ver exatamente aonde elas tinham ido, até atingirem algum ponto na parede de trás da barraca. Alice viu que a maioria das bolas fazia só isso. Acertavam a parede nos fundos, em vez de acertarem os prêmios. Pouco a pouco foram surgindo pilhas de bolas onde caíam, e Alice pôde perceber que elas se formavam justamente nos espaços entre os prêmios. "Exatamente", disse uma voz perto dela, ecoando seus pensamentos. "Os fios uniformemente dispostos produzem um padrão de interferência, fazendo com que a probabilidade de as bolas serem observadas em certos lugares seja muito maior do que em outros. É claro que os prêmios estão colocados nos mínimos, que são os lugares onde a probabilidade de se encontrar uma bola é a mais baixa possível." "Não me parece muito justo", observou Alice. "Talvez não, mas na Feira Fantástica não se espera que as coisas sejam justas. Afinal de contas, o dono da barraquinha precisa ganhar seu pão de cada dia, e para isso não pode ficar distribuindo prêmios por aí. É claro que ainda há uma probabilidade de se observar a bola, mesmo nos mínimos, para que alguns prêmios sejam ganhos, mas não muitos." Alice achou que isso não era certo, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um imenso pavilhão um pouco mais além chamou sua atenção. Acima dele havia um cartaz luminoso, também bastante grande, que dizia: "O Grande Paradoxos. Ação e medo à distância."
Embaixo do cartaz, uma série de grandes pôsteres circundava a entrada do pavilhão. Extraordinariamente impressionante, paradoxalmente incompreensível, radicalmente surpreendente. Alice e seu amigo se dirigiram a essa exibição e se uniram à multidão que fluía através da entrada. No lado de dentro havia um teto altíssimo e ao centro uma plataforma elevada. Pequenas rampas em ambos os lados levavam às portas nas duas extremidades do pavilhão. Sobre cada rampa foi colocado um pequeno cilindro de metal com um topo pontudo e asinhas na base. Na plataforma central ficava o grande Paradoxus, uma figura alta com cabelo preto lustroso, bigode pontudo e engomado, e uma capa preta. Boa noite, senhoras e senhores. Ele os saudou. Esta noite planejo realizar um pequeno experimento sobre a redução das amplitudes, o que pode vir a ser de seu interesse. Aqui na plataforma ao meu lado, ele continuou, vocês estão vendo uma fonte de transições que liberarão 2 fótons em direções diametralmente opostas. Como sabem, se um de vocês medisse o spin dos fótons em uma direção de sua escolha, descobriria que seu pin é para cima ou para baixo sem opção intermediária. Alice não sabia disso, apesar de ter ouvido falar sobre elétrons de spin para cima ou spin para baixo. Mas, como todas as outras pessoas presentes, balançavam a cabeça com um ar de entendimento. Ela deduziu que ele deveria estar certo. Nota: as características centrais do comportamento quântico são a detecção de partículas discretas e a observação de interferência. Partículas ou quantas são observadas em um lugar e não espalhadas sobre uma região como ocorre em uma onda clássica. A despeito disso, as partículas parecem se comportar como ondas, ao exibirem efeitos de interferência entre amplitudes diferentes que descrevem todas as coisas que uma partícula poderia fazer. A interferência pode ser demonstrada pelo espalhamento de elétrons por uma grade irregular, como ilustrado na disposição dos átomos em um cristal. E ela pode ser realizada em uma intensidade tão baixa que somente um elétron esteja presente em cada momento. Como eu disse, se um de vocês medisse o spin, veria que ele é para cima ou para baixo. Mas se você não o mede, haverá uma mistura, uma superposição de estados com diferentes direções para o spin. Somente quando se faz uma medida do spin é que as amplitudes são reduzidas. Uma será selecionada e a outra não estará mais presente agora. Agora, ele disse de repente, a fonte que vem aqui faz suas transições a partir de estados que não têm nenhum spin, de modo que a soma dos spin das 2 partículas produzidas também deve ser 0. Isso significa, explicou ele gentilmente, que os spins dos 2 fótons devem ser opostos. Se o spin de um é para cima, o do outro deve ser para baixo. Mas vejam bem, a direção do spin dos fótons só é selecionada a partir da superposição de estados quando uma medida é realizada. Isto é de conhecimento de todos. Dessa forma, vocês verão que, quando uma medida é feita em um fóton e descobrimos que, digamos, ele tem um spin para cima, a superposição de amplitudes para esse fóton será reduzida ao estado apropriado. Contudo, Paradoxus continuou levantando-se e mostrando como era alto. A superposição para o outro fóton deve também ser reduzida, pois nós sabemos que ele deve ter um spin contrário ao anterior. Isso deve acontecer não importa quão distante os 2 fótons estejam daquele momento, mesmo que tenham chegado em diferentes estrelas no céu. Nessa demonstração não estaremos fazendo medidas tão distantes. Ele sorriu para a plateia. Chamarei agora 2 voluntários, 2 pesquisadores de confiança que concordarão em viajar até as extremidades opostas do país do Quantum e fazer as observações por nós. Ver nota 1 no final do capítulo. Ouviu-se um ruído de discussão e inquietação entre a multidão. Finalmente, 2 pessoas foram empurradas para a frente. Ambos estavam vestidos com longas sobrecasacas e calças apertadas, e ambos tinham fardas suíças.
Os dois vestiam coletes, cada um com uma corrente de ouro presa a um relógio cujas horas já haviam sido obviamente acertadas pelo seu dono de acordo com o outro relógio confiável. Os dois não eram exatamente idênticos um ao outro, pois apenas as partículas são completamente idênticas. Mas eles, com certeza, eram muito parecidos. Ambos eram claramente honrados, honestos e fidedignos, além de serem observadores competentes e conscienciosos. Se eles dissessem que viram alguma coisa, ninguém sonharia em discordar. Paradoxus deu a cada um deles um polarímetro, um aparelho usado para medir a direção dos spins das partículas. Com precisão militar, os dois desmontaram os instrumentos que haviam recebido, examinaram-nos para ter certeza de que não havia nada fora do normal e rapidamente os remontaram. O apresentador então convocou duas formosas assistentes que acompanharam os voluntários aos cilindros de metal, abrindo uma porta lateral em cada um deles. Por algum motivo, os dois voluntários puseram cartolas sobre suas cabeças antes de se espremerem dentro do espaço limitado de cada cilindro. As assistentes fecharam as portas, acenderam os pavios na parte de trás dos cilindros e logo se afastaram. Com um estrondo, os dois compactos foguetes dispararam pelas rampas, passaram pelas portas nos lados do pavilhão e sumiram no horizonte em direção a opostos extremos do país do Quantum. "E agora vamos esperar que eles voltem", disse Paradoxus. "Assim que estiverem em posição, cada um deles enviará uma mensagem através deste fio de telégrafo." Ele mostrou dois sinos colocados sobre duas mesinhas, um em cada lado da plataforma. Todos olharam para os sinos, esperando que eles tocassem, dando o sinal de que o show poderia continuar. Foi uma longa espera. "Todo mundo aqui é tão paciente", observou Alice, que estava começando a ficar inquieta. "Precisam ser", respondeu o mecânico quântico. "Todos os cientistas experimentais aprendem a ter paciência." Finalmente os sinos tocaram, primeiro um e logo depois o outro. Era o sinal de que ambos os observadores já estavam em suas posições. Com um gesto teatral, Paradoxus abriu as janelas dos dois lados de sua fonte de fótons. 2 a 2, os fótons iam saindo em direções opostas. Passado algum tempo, ele fechou as janelas e houve uma longa pausa. "O que será que estamos esperando agora?" pensou Alice consigo mesma, sentindo que o show podia ser só um pouquinho mais rápido. Ela ouviu as asas batendo e pela porta em um dos lados do pavilhão entrou um pombo-correio que foi pego com perfeição por uma das assistentes. Não muito tempo depois, um pombo chegou pela outra porta e as mensagens trazidas pelos dois puderam ser comparadas. Paradoxus exibiu as duas mensagens que mostravam uma perfeita correlação com um fóton spin para cima, indo para um lado, invariavelmente acompanhando por uma versão spin para baixo detectada no outro, apesar dos dois detectores estarem separados demais para terem tempo de trocar qualquer informação. "Isso não é mistério nenhum", gritou alguém da plateia. A voz tinha vindo de um homem alto que Alice não conseguiu ver direito, mas que se parecia bastante com o mecânico clássico. "É óbvio", ele continuou, "que os fótons não são de fato completamente incertos se são realmente spin para cima ou spin para baixo ou ao deixarem a fonte. De alguma forma, eles sabem o que serão e sabem também que cada dois deles devem ser opostos um ao outro. Não importa quanto tempo esperem até serem detectados, eles serão encontrados com a mesma direção de spin que já tinha sido estabelecida na hora em que foram emitidos." "Parece um argumento bem razoável, não parece?" sorriu o apresentador, sem demonstrar estar vencido. "Teremos de ampliar um pouco nossa demonstração. Você disse que já teriam decidido na hora da emissão de se os fótons seriam spin para cima ou spin para baixo, e que eles levam essa informação consigo enquanto se deslocam."
O que aconteceria se nossos observadores fossem medir o spin em outras direções, digamos para a direita ou para a esquerda, ou em algum ângulo intermediário? E o que aconteceria se nossos observadores girassem seus polarmetros quando tivessem vontade, sem se reportarem a nós, nem se comunicando entre si? Seria possível para a fonte saber com antecedência qual informação deveria ser transmitida para as partículas para que seus spins se correspondessem adequadamente, não importando os ângulos que nossos amigos escolheram para tomar suas medidas? Acho que não. Ele rapidamente escreveu novas instruções para os observadores, prendeu-as às pernas dos pombos e os mandou de volta. Após uma pausa, os sinos do telégrafo tocaram mais uma vez, indicando que as mensagens haviam sido recebidas e entendidas. Novamente, com um floreio, ele abriu as janelas da fonte central e deixou que os fótons saíssem. Após um determinado tempo, fechou as janelas e mais uma vez todas esperaram. Alice já estava se sentindo cansada de ficar esperando alguma coisa acontecer, quando enfim ouviu-se um ruído alto vindo dos dois lados. Foi aumentando, até que os 2 foguetes vieram voando através das portas do pavilhão e pousaram nas rampas de onde tinham decolado. Enquanto os 2 cilindros ainda soltavam fumaça, as portas se abriram e de cada veículo saiu um observador ainda de cartola. Ambos marcharam até o apresentador, tiraram os chapéus, cumprimentaram-no e entregaram suas anotações. Alice só conseguiu ver que toda a plateia, com exceção dela mesma, correu e o cercou para tentar dar uma olhada nos resultados. Houve uma tremenda confusão de discussões e disputas e todos começaram a fazer suas próprias contas. Alice viu pessoas com pequenos computadores portáteis, calculadoras eletrônicas e réguas de cálculo. Ela também viu uma pessoa com uma calculadora estranhíssima que tinha conjuntos de engrenagens. Os chineses que ela tinha observado antes tinham um ábaco cada um, e seus dedos ágeis moviam as contas para lá e para cá ao longo dos arames, rápido demais para que os olhos de Alice pudessem acompanhar. Mesmo o cavalheiro cabeludo que vestia peles de animais estava empenhado. Ele havia abandonado sua roda e realizava um complicado procedimento com pequenas pilhas de ossos. Finalmente, os grupos em discussão se acalmaram e chegaram a uma conclusão comum. Era verdade. Disseram que havia uma concordância inexplicável entre as direções dos spins dos 2 fótons, mesmo quando mudanças arbitrárias eram feitas na direção ao longo da qual os 2 spins eram medidos. As correlações observadas eram maiores do que se poderia explicar por qualquer informação enviada junto com as partículas. Estava tudo muito claro, eles concordaram. Na verdade, estava claro como cristal. Não parecia tão claro assim para Alice, mas se todos concordavam, ela supôs que deveria estar correto. É um resultado muito interessante, observou o mecânico quântico ao voltar do meio da multidão. A maioria das pessoas presentes continuava a discutir excitadamente, apesar de parecerem concordar. É a prova de que o comportamento da função de onda em lugares diversos não pode ser causado por mensagens enviadas de uma posição a outra. Simplesmente não há tempo para isso. É o desvelamento de um aspecto totalmente novo da natureza quântica. Ver nota 2 no final do capítulo. Até podia ser interessante, mas Alice já estava com a impressão de que tinha ficado sentada e esperando por tempo demais, e que queria mais ação. Então eles saíram do pavilhão para dar uma olhada nos brinquedos da feira. Você terá de se comportar como uma partícula carregada se quiser andar em qualquer um dos brinquedos, observou o mecânico quântico. Todos eles são operados por aceleração elétrica, e por isso funcionam apenas com partículas carregadas. Como você é um tipo de partícula honorária, não vejo por que não pode ser uma partícula carregada, assim como já é uma sem carga. Eles chegaram a uma construção muito longa e estreita, onde havia um cartaz que dizia: Pegue esta onda. Cavalgue a onda eletromagnética milha após milha. Isso dá 2 milhas. Conte-as. 2.
Havia uma fila de elétrons empolgados do lado de fora, mas Alice não achou que era o brinquedo que ela queria naquele momento. Ela preferia algo como a roda gigante, onde ela tinha andado numa feira perto da casa dela. Ela comentou sua vontade com seu acompanhante, que disse que a levaria para uma das máquinas circulares. Enquanto caminhavam, os dois depararam com um desfile. Havia uma sucessão de pequenos carros, cada um levando um imenso aparelho, construído em volta de um imenso ímã com fios de cobre enrolados à sua volta e vários dispositivos curiosos dispostos no centro. Destes dispositivos emergiam grandes rolos de fios e cabos. "Como esses carrinhos conseguem levar tanto peso?" perguntou Alice. "Eles não deveriam estar achatados embaixo de tamanhas massas de metal?" "Estariam, se esse equipamento fosse de verdade. Mas esse é o desfile dos recursos para experimentos e cada equipamento é só um projeto. Eles são como os experimentos que fizemos em nossa sala Gedaken. São apenas ideias por enquanto. Não são reais e por isso não são nada pesados. Na verdade, a maioria deles carrega muito pouco peso." Alice olhou a procissão e percebeu que o segundo carrinho levava um aparelho exatamente igual ao primeiro. O terceiro carregava um outro também idêntico, assim como o quarto e o quinto, e assim por diante, até o desfile sumir de vista. "Não há tanta variedade assim," ela disse. "Isso é porque várias cópias de cada projeto devem ser apresentadas," respondeu seu acompanhante. "Uma outra vai aparecer um diferente." Enquanto os dois olhavam o desfile passar, o ar se encheu com uma tempestade de papel picado. "São pedidos de verbas para pesquisa que foram recusados e rasgados," o mecânico quântico respondeu antes que Alice tivesse tempo de perguntar. Vamos procurar um brinquedo que você quer." Eles passaram por uma sucessão de rodas gigantes. Todas estavam deitadas de lado no chão, em lugar de estarem na vertical, como estariam em qualquer feira ou parque de diversões normal. E o acompanhante de Alice disse a ela que na feira fantástica elas eram chamadas de anéis e não rodas. Havia o anel gigante, o anel muito mais gigante e o anel cerne, realmente enorme. Alice decidiu dar uma volta nesse último. Ela entrou em uma fila com um grupo agitado de prótons e logo estava entrando na máquina e se sentando, ou sendo injetada, como eles falavam, em um coletor de feixes de raios. O coletor era um tipo invólucro elétrico que Alice compartilhava com muitos outros prótons, que andavam excitados em todas as direções. Eles partiram finalmente, acelerados por fortes campos que empurravam suas cargas elétricas. Quando a velocidade aumentou, os prótons se aquietaram e todos foram impelidos juntos para a frente. Nota: é parte do paradoxo da física quântica que as medidas realizadas em objetos muito pequenos sejam feitas com enormes aceleradores de partículas. Devido à relação de Heisenberg, um tamanho pequeno está ligado a um grande momento e precisa-se de uma máquina grande que acelere as partículas até as imensas energias necessárias. A maioria dos aceleradores de altíssima energia é circular, e as partículas dão muitas e muitas voltas durante a aceleração. Existem poucos aceleradores lineares, em que elétrons são acelerados ao longo de uma linha reta, tal como o acelerador de 2 milhas em Stanford, Califórnia. Cada vez mais rápido eles iam dando voltas direcionadas por campos magnéticos. Depois de algum tempo, Alice percebeu que a velocidade não estava aumentando muito, apesar de ainda sentir uma aceleração. Ela perguntou a um próton o que estava acontecendo, e ele disse que agora todos estavam se movendo quase tão rápido quanto os fótons se movem, e que nada é capaz de ir muito mais rápido do que aquilo. Ainda assim, sua energia cinética continuava aumentando. Alice achou aquilo muito estranho e tentou contra-argumentar quando, de repente, ela sentiu um forte saculejo e foi jogada para fora do anel junto com os prótons. Através do ar, Alice voou com incrível velocidade. Ao olhar para frente, ela se apavorou ao ver uma parede e perceber que estava indo junto com os fótons diretamente ao encontro dela.
Ela se preparou para o choque enquanto a parede se aproximava, mas, para sua surpresa, a parede a fez parar assim como o faria um nevoeiro ou um sonho. Olhando em volta, ela viu que, apesar de a parede não ter tido efeito nenhum sobre ela, o contrário não era verdade. Ela passou mais ou menos perto de um átomo e ele explodiu, espalhando elétrons e liberando o núcleo, que agora vagava livre. Ao seu redor havia um rastro mortal de fótons virtuais. Eles destruíam os átomos como se fossem teias de aranha, se desfazendo com o distante efeito de sua passagem. Ela chegou perto de um núcleo e ele também se despedaçou, prótons e nêutrons se espalhando em todas as direções. Assustada, ela se lembrou do raio cósmico que tinha visto no castelo Rutherford e que, sem esforço algum, tinha destruído um castelo nuclear. Ela ficou horrorizada ao se dar conta de que tinha se transformado em algo parecido com ele, deixando apenas destruição entre os átomos e núcleos por onde passava. Nota: as partículas altamente energizadas produzidas por aceleradores podem penetrar a matéria comum por distâncias consideráveis. Suas energias são tão altas, comparadas com a das ligações eletrônicas, que unem os átomos, que estes têm pouco efeito na redução de suas velocidades. Tais partículas deixam um rastro de ionização e ligações partidas em seu caminho. Se elas passam perto do núcleo de um átomo, o despedaçam também. Essas partículas rápidas acabam por perder sua energia através desses processos, mas podem percorrer grandes distâncias antes disso acontecer. Ela viu um nêutron bem à sua frente logo antes de se chocar contra ele. Por um momento, ela conseguiu ver os seus 3 quarks, que entraram em pânico com a passagem dela. Eles não foram jogados individualmente para fora do nêutron, pois a ligação entre eles estava muito firme. Mas seus fios esticaram e se romperam, criando uma horda de pares de quarks e antiquarks. Onde antes havia um nêutron, havia agora um jato de mesons trazidos à existência pela comoção causada pelo enorme momentum de Alice. Alice fechou os olhos para esconder a imagem do caos que se formava à sua frente, com medo de ver uma catástrofe ainda mais violenta. Teve uma breve sensação de estar caindo e sentiu um leve impacto. Alice abriu os olhos rápido e descobriu que tinha caído no sofá da sala de sua casa e que estava deitada no chão. Ela se levantou e olhou em volta. O sol brilhava alegremente através da janela e a chuva tinha passado. Ela se virou para olhar a televisão que ainda estava ligada. A tela mostrava um grupo de pessoas muito sérias, sentadas em um estúdio, arrumadas cuidadosamente em torno de um apresentador que informou a Alice que eles estavam prestes a discutir o futuro do planejamento científico no país. Chato, disse Alice. Ela desligou a televisão com decisão e foi para o lado de fora, para a luz do sol. Notas. Já houve muitas tentativas de montar um experimento que colocasse em xeque as previsões mais extremas da física quântica, mas por enquanto a mecânica quântica continuava invicta. Um exemplo disso é o experimento de Aspect, para investigar uma forma do paradoxo Einstein-Hodowski-Rosen. Esse paradoxo tem várias formas que envolvem medições do spin das partículas, essa estranha rotação quantizada possuída por partículas elementares, tais como elétrons e fótons. O paradoxo trata do caso de um sistema que não tem spin, mas que emite 2 partículas, que têm spin e que se deslocam em direções opostas. As restrições da teoria quântica nos diz que a medida do spin de qualquer uma das partículas só pode ter um de 2 valores, spin para cima ou spin para baixo. Se o sistema original não tem spin, os spins das 2 partículas devem se compensar. Quer dizer, se uma tem spin para cima, a outra tem que ter spin para baixo para que a soma dos 2 resulte em um spin total de valor 0. Se nenhuma medição dos spins das partículas for feita, a mecânica quântica diz que elas estarão em uma superposição de estados spin para cima e spin para baixo. Quando se faz a medida do spin de uma, naquele momento, o spin passa a ser definitivo, ou para cima ou para baixo.
Mas, ao mesmo tempo, o spin da outra partícula também passa a ser definitivo, pois os dois devem ser opostos. Isso funciona não importa qual a distância entre as duas partículas. Essa é a essência do paradoxo EPR. Seria razoável explicar o paradoxo EPR dizendo que, de alguma forma, os spin são predeterminados desde o começo. Que, de alguma forma, as partículas sabem qual terá o spin para cima e qual terá o spin para baixo no momento em que forem emitidas. Nesse caso, não importa o quão distante tenham se deslocado, elas teriam de trazer as informações consigo. Os limites das informações que as partículas podem estabelecer com antecedência estão considerados no Teorema de Bell, que trata daquilo que acontece quando as medidas do spin não são feitas ao longo de uma direção específica, mas sim em uma seleção de diferentes ângulos para as duas partículas. Os cálculos são muito sutis, mas o resultado é que, em alguns casos, a mecânica quântica prevê uma correlação maior entre as medidas das duas partículas do que qualquer informação prévia, enviada junto com as partículas, sem conhecimento anterior das direções ao longo das quais os spins seriam medidos, poderia possibilitar. Alain Aspect, em Paris, mediu esse efeito e descobriu que, como sempre, a mecânica quântica parece estar correta. Aparentemente, existe um envolvimento de algum tipo de informação que viaja mais rápido do que a velocidade da luz. O resultado de Aspect não contradiz diretamente o entendimento normal da teoria da relatividade especial de Einstein. Essa teoria diz que nenhuma informação, nenhuma mensagem pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz. O efeito considerado no paradoxo EPR não pode ser usado para o envio de mensagens. Se fosse possível decidir se o spin a ser medido seria para cima ou para baixo, o spin oposto da outra partícula transmitiria a informação de um tipo de código Morse, mas isso é impossível. Não há meios de se exercer qualquer tipo de controle sobre o resultado de uma medição em uma superposição de estados quânticos. O resultado é completamente aleatório e nenhum sinal pode ser imposto a ele. Final.